Você fecha a porta do quarto, tranca, ou só encosta, mas o gesto é sempre o mesmo, um limite invisível entre o mundo lá fora e o que vai acontecer agora. Ninguém precisa saber, ninguém nunca soube. Você deita, ou senta, ou só encosta na parede. Pega o celular, rola, escolhe, nem sempre com vontade, às vezes por tédio, às vezes por hábito, às vezes porque parece que é a única coisa que ainda responde. Um gesto automático, um caminho que o corpo conhece de cor, como um ritual secreto, mas sem altar, sem oração. Só a repetição muda de quem busca algo, mas nem sabe mais o que. Você já reparou nisso? No silêncio que existe antes, aquele momento em que não há barulho externo, mas dentro de você algo pulsa, um desconforto, um desejo, ou só um vazio pedindo para ser preenchido. É como se o prazer ali, na palma da mão, fosse a única forma de lembrar que você ainda sente alguma coisa, mesmo que essa coisa dure só alguns segundos, mesmo que o depois seja pior. Porque o depois é que ninguém comenta. O depois é que pesa. Você goza, respira fundo e sente o corpo murchar, o peito afundar, o olhar se perder no teto, na parede, no chão. Às vezes vem um cansaço, às vezes um arrependimento mudo, às vezes só aquela velha pergunta: por que mesmo que eu fiz isso agora? Bem-vindo aos Sussurros do Homem, um espaço onde o corpo escuta e o silêncio diz tudo. Se algo aqui te tocar, não corre para entender, só sente. E você não responde, só levanta, limpa, fecha o vídeo, apaga o histórico e finge que nada aconteceu, que foi só mais uma vez, que amanhã vai ser diferente. Mas não é, porque esse ritual já virou rotina, já entrou no automático, não é mais escolha, é resposta ao estresse, à frustração, à solidão, ao toque que nunca chega, ao olhar que você nunca teve, ao abraço que não veio. É o jeito que você aprendeu a se cuidar, sozinho, sem depender de ninguém, sem pedir nada, só você e seu corpo tentando aliviar a dor que o mundo insiste em ignorar. E eu não estou aqui para te julgar, nem para dizer que é errado. Eu só quero que você olhe para isso com mais presença, que perceba que talvez no fundo você não esteja buscando prazer, está buscando encontro, toque, respiro, uma pausa no dia em que alguém diga, mesmo em silêncio: eu estou aqui com você. Mas como ninguém diz, você aperta play, aumenta o volume, se imagina dentro da cena e por alguns minutos finge que não está sozinho. Mas você está, e sabe disso. Por isso o depois dói mais. Porque o gozo vem, mas não fica, não alimenta, não acalma, só passa e deixa tudo mais seco, mais tenso, mais distante. O corpo que antes pulsava, agora silencia, não em paz, mas em ausência, e você segue, com esse segredo no bolso, com esse silêncio no peito, com esse ritual que ninguém comenta, mas que quase todo homem conhece. E se hoje, pela primeira vez, você escutou alguém falar disso, talvez algo em você se mexa, uma lembrança, um incômodo, uma lágrima que nem sabe de onde veio. Não foge, não corre para a tela, fica aqui mais um pouco, escuta, porque essa história é tua e merece ser contada com mais verdade do que qualquer vídeo pode oferecer. Você já reparou na diferença entre estímulo e toque? Estímulo é o que te acende por fora. Toque é o que te alcança por dentro. E a maioria dos homens aprendeu a viver no estímulo, a depender dele, a buscar mais, sempre mais. Mais imagem, mais vídeo, mais fantasia, mais velocidade. Mas o toque ficou para trás, esquecido, silenciado, reprimido, como se fosse perigoso demais sentir de verdade, como se encostar, de corpo presente, fosse fraqueza.
como se alguém tocar o teu peito com a mão inteira fosse mais íntimo do que gozar. Você se acostumou a se tocar sem se tocar, a deixar o corpo responder sem estar presente nele. E no fundo, você sabe, porque enquanto seu corpo se movimenta, enquanto a imagem na tela te engole, uma parte sua está longe, uma parte tua assiste tudo como quem olha pela janela. Fria, desconectada, uma parte que queria estar em outro lugar, com outra pessoa, num outro ritmo. Mas você aprendeu que isso era besteira, que não dava para esperar, que era assim mesmo, e então o corpo goza, mas não é tocado. O prazer acontece, mas não entra, não penetra, não se espalha, não abraça. Ele explode e some, como um grito no escuro, e depois vem aquele silêncio, aquela pausa desconfortável onde você percebe alguma coisa ainda está faltando, alguma coisa que nem o melhor vídeo, nem o corpo mais perfeito, nem a cena mais excitante conseguem oferecer. Porque o que falta não é imagem, é presença. O corpo não quer só estímulo, ele quer ser sentido, com mão, com olhar, com tempo, com respiração. O corpo quer encostar e ser encostado, quer arrepio de pele, não só descarga de tensão, quer relaxar dentro de outro corpo, e não só se livrar da vontade. Mas ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse que o prazer também pode ser casa, que pode acolher, curar, conectar. Você só viu o prazer como fuga, como desabafo, como descarga elétrica para sobreviver mais um dia. E aos poucos, o corpo vai perdendo a graça, vai ficando insensível, irritado, tenso, como se tudo nele gritasse: eu quero mais, mas não mais intensidade, mais verdade, mais contato, mais calor de pele, mais presença viva. Não essa coisa rápida, solitária, onde a única intimidade é com a própria ausência. Eu não estou aqui para te corrigir, nem para te dizer que parar é fácil. Não é, mas talvez hoje, só hoje, você possa perceber a diferença entre se masturbar e se tocar, entre ver e ser visto, entre gozar e ser realmente sentido. Talvez você nem lembre mais como é isso, mas o teu corpo lembra, ele guarda essa memória, como um eco antigo, como uma chama que nunca apagou, e ela está aí, esperando, não por mais vídeos, mas por mais você. Você diz que é só prazer, só uma válvula de escape, que não faz mal a ninguém, e talvez até acredite nisso, mas no fundo, lá no fundo, você sabe que não é só sexo. A pornografia virou um esconderijo, um abrigo onde ninguém te vê, onde você comanda tudo, o volume, a posição, o tempo, o fim. Ali, no brilho da tela, ninguém te julga, ninguém te olha, ninguém te exige nada, mas também ninguém te toca. Você já parou para perceber por que é mais fácil abrir o navegador do que abrir o peito? Porque é mais seguro fantasiar com corpos que você nunca vai encontrar do que sustentar o olhar de alguém real, de carne, osso, suor e contradição? Porque ser visto, de verdade, assusta. Assusta mais do que gozar. Assusta mais do que o próprio desejo. Ser visto é arriscar ser rejeitado. É se mostrar vulnerável. É sair do controle. A pornografia te oferece o contrário. Controle absoluto. Você escolhe quem, como, onde, quando. Você comanda a fantasia. E ela obedece. Não há tensão, não há presença, só repetição, recompensa imediata, mas vazia. E depois vem aquela sensação que você não gosta de nomear, aquela mistura de enjoo e arrependimento, de vontade de apagar tudo, de fechar as abas e fingir que nada aconteceu. Mas o corpo sabe, ele sente, ele guarda, e aos poucos ele vai deixando de responder, vai endurecendo por dentro, perdendo o frescor. E sabe por quê? Porque o corpo precisa de verdade, não de estímulo infinito. O corpo quer sentir alguém respirando do teu lado, quer o calor da pele,
a pausa do toque, o barulho do outro se movendo com você. Quer o cheiro, o peso, o silêncio compartilhado. Mas tudo isso é imprevisível, vivo, fora do controle, e você aprendeu que viver é perigoso, que se entregar machuca. Então você se esconde e chama isso de prazer. Talvez ninguém nunca tenha dito isso para você. Talvez você tenha aprendido desde cedo que olhar para a pornografia é normal, que é masculino, que é sinal de desejo saudável. Mas e se for, na verdade, um sintoma da sua fuga? E se for só mais uma máscara que você usa para não se encarar? Para não admitir que está sozinho, que sente falta de toque real, que tem medo de amar, de se render, de chorar? Isso aqui não é um sermão, nem um convite à culpa. É só um espelho. Um espelho que diz: você não está sozinho. E você pode sair desse ciclo. Pode reaprender a desejar. Pode reencontrar o prazer sem precisar fugir da intimidade. Porque o desejo não precisa ser um esconderijo. Ele pode ser um portal, um caminho de volta para o corpo e para a presença de quem, um dia, vai te olhar e ficar. Você fecha os olhos, goza, e por um segundo parece que tudo desaparece. O corpo relaxa, o pensamento silencia, o mundo para. Mas logo depois vem o vazio, silencioso, denso, quase constrangedor. Você sabe do que estou falando. É aquele instante em que a tela ainda está acesa, mas você já não quer olhar, em que o lençol parece frio demais, em que o som da própria respiração te incomoda. Você goza e, de repente, não sabe mais o que está fazendo ali. Talvez não seja sempre assim. Talvez tenha dias em que é leve, simples, um alívio real, mas tem dias em que o gozo te derruba, te desconecta, e o que deveria ser prazer vira uma pequena morte. Você tenta dormir ou se distrair, mas algo ficou estranho no ar, uma sensação de arrependimento que você não sabe explicar. Não é culpa religiosa, é outra coisa. É como se o corpo tivesse gritado por algo e recebido outra coisa no lugar. Como se você tivesse prometido intimidade a si mesmo e entregado apenas estímulo. E isso se repete, dia após dia, semana após semana. E o corpo vai se acostumando, vai se adaptando à ausência de presença, vai aceitando ser tocado só por você mesmo, no escuro, com pressa, sem entrega. E aos poucos ele vai perdendo a delicadeza, vai endurecendo por dentro. A pele não arrepia mais como antes, o peito não se abre. O gozo vira rotina, técnica, vício e depois o cansaço. Você já se perguntou por que continua, mesmo quando não sente mais prazer de verdade? Por que repete, mesmo sabendo que vai se sentir pior depois? Porque no fundo você está buscando algo. Não é só alívio, é contato, é descanso, é presença. Mas esse tipo de prazer, o que conecta, exige coragem, exige entrega. E talvez você tenha desaprendido a confiar. Ninguém ensinou a gente a diferenciar prazer de conexão, intimidade de excitação, toque de estímulo. E assim, crescemos achando que o prazer solitário basta, que o corpo é só um canal, que gozar é o objetivo. Mas e se não for? E se gozar sozinho e vazio for só mais uma forma de fugir daquilo que realmente queremos? Um colo, um abraço, um toque que fique? Esse capítulo não é sobre parar de gozar, não é sobre moral ou pureza. É sobre parar de se machucar fingindo que é prazer. É sobre perceber quando o corpo está pedindo algo mais lento, mais vivo, mais humano. É sobre aprender a escutar o silêncio depois do prazer, porque nesse silêncio mora a verdade. E talvez seja ali, naquele momento em que tudo parece sumir, que você finalmente comece a se escutar. Você não precisa fugir,
nem correr para o banheiro, nem abrir mais uma aba no navegador, nem apertar os dedos com pressa como quem tenta calar um grito. Você pode esperar, respirar, ficar e perceber que o desejo não é seu inimigo. Ele só está mal interpretado. O desejo não quer te derrubar. Ele quer te trazer de volta ao corpo, à pele, à presença. No começo é estranho. O corpo parece inquieto, acostumado com a velocidade da descarga, com o alívio imediato, com o ritual silencioso e automático. Mas aos poucos, se você não fugir, algo muda. O calor continua ali, a pulsação também, mas agora não é desespero, é energia, é presença viva, é a vida pedindo passagem. Você encosta a mão em si mesmo não para terminar logo, mas para começar de verdade. O toque não é um gatilho, é uma escuta. Você sente a pele, o peso do corpo, o ritmo do seu próprio fôlego e percebe: o prazer pode ser um lugar, não só um pico. Quando você não corre para o gozo, o corpo começa a falar. Ele revela partes que estavam adormecidas, lugares que não eram tocados, memórias que vinham sendo apagadas por repetição. E nesse espaço novo, nasce algo sutil, um prazer que não te esvazia, mas te enche, não te apaga, mas te acende. Porque agora o prazer não é um fim, é um caminho de volta para casa. Talvez nesse momento você lembre de um toque, de outro homem, de um abraço demorado, de um encostar de costas numa tarde em silêncio. Talvez o corpo esteja pedindo algo que você passou a vida evitando. Presença. Não é sexo, não é performance, é só estar ali, sentindo. Sem pressa, sem máscara, sem roteiro. O desejo não precisa ser negado, mas ele pode ser honrado, pode ser cuidado, pode ser transformado. Você não precisa se punir por sentir, nem se esconder por desejar, mas pode escolher como se relaciona com isso. Pode escolher sair do ciclo da pressa e da culpa e entrar num ciclo novo, de prazer com alma, de toque com verdade, de desejo com presença. Você não está sozinho nesse caminho. Há outros homens sentindo o mesmo, outros corpos desejando mais do que estímulo, outras peles pedindo calor com respeito. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas eu te digo agora: o seu desejo não é sujo, ele é sagrado. E se você decidir escutá-lo com amor, ele vai te guiar para dentro de si mesmo, de volta à sua força, de volta ao seu corpo, de volta ao toque que não fere, que cura. Se isso mexeu contigo, me encontra. Às vezes, o que você procura não é uma mulher, é um espaço, um fogo silencioso. Os links estão na descrição. E se for para acontecer, vai acontecer sem palavras.